Isso, vou ficar com o microfone. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Daniel, pastor Júlio, ao pastor Valdério, à sociedade masculina, o convite que nos foi encaminhado para participar com vocês neste final de semana do Congresso de Homens. Isso para mim tem sido motivo de grande alegria e é um privilégio muito grande poder participar com vocês desde ontem, mas na verdade desde quando fomos convidados em oração, em estudo da palavra, para podermos compartilhar com os irmãos durante esses dias. Eu queria também lembrar os irmãos, o pastor Daniel já falou, mas eu queria só reforçar, ali atrás tem um standzinho de livros, e nós trouxemos alguns dos livros que Deus nos deu o privilégio de meditar, de escrever, e legar isso não apenas através de mensagens pregadas num púlpito, ou gravadas, ou num vídeo, mas que você tem em mãos, às vezes até para compartilhar com pessoas que estão atravessando dilemas, dores, sofrimentos, inquietações, decepções, desesperança, e muitas vezes não tem uma palavra, e você também não tem como dar uma palavra a essa pessoa. Então nós trouxemos alguns materiais, por exemplo, o Deus que sara. Muitas vezes no meio da enfermidade, não só física, mas de alma, nós nos esquecemos que Deus é o Deus que sara. Nós também trouxemos um outro livro que é Uma Canção no Cativeiro. Às vezes nós estamos presos nas algemas emocionais de lembranças antigas que nos fazem sofrer. O Salmo 137 é isso. Eles foram levados para o cativeiro babilônico e traziam ao coração algemas emocionais que não os permitiam louvar a Deus em terra estranha. Depois nós temos um outro livro que fala sobre o sonho não acabou, é o poder da ressurreição de Cristo. Os dois discípulos no caminho de Emaús sem esperança, voltando para casa abatidos, mas o sonho não acabou. Cristo ressuscitou. E por fim, tem um outro livro sobre o livro dos Salmos, os Salmos de caminhada até o templo, são chamados salmos de romagem, e outros salmos para você meditar durante 30 dias, e você tem outros materiais que não são meus, pastor Luciano Subirá, que é meu amigo lá de Curitiba, você tem outros materiais, reverendo Juarez Marcondes também, então você quiser levar algum material, você também nos abençoará no ministério. Ok? Abra sua Bíblia, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. O texto que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 15. Ontem nós meditamos sobre um homem de Deus nessa cidade, uma reflexão sobre o poder de Deus na vida de um homem chamado Samuel, e que fez a diferença em toda a sua geração. Nós lembramos que Eucana era casado com Ana e com Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha. Mas quando Deus deu um filho a Ana, o seu filho foi uma referência em toda aquela geração. O seu filho foi Samuel. Você sabe algum nome dos filhos de Penina? Não. Nós não temos nem registro deles. Hoje pela manhã nós meditamos na divisa, no texto básico do tema do encontro do Congresso de Homens nesses dias, que foi Atos dos Apóstolos, capítulo 1, homens revestidos do poder do Espírito Santo de Deus para executarem a missão. E hoje, Juízes capítulo 15, versículos de 14 a 20, Juízes capítulo 15, versículos 14 a 20. Vamos ficar em pé? Livro de Juízes capítulo 15, versículos de 14 a 20. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira
se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, e a mão tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo, porém, grande fome, grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação ao teu povo. Morrerei eu agora de sede, e cairei nas mãos destes homens incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento, reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Hacoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, durante 20 anos. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Não nos arrogamos, ó Deus, a imaginar qualquer obra no meio do Teu Evangelho que parta exclusivamente de nós. Dependemos de Ti, carecemos de Ti, e só em Ti temos a verdadeira ciência, consciência, sabedoria, conhecimento e percepção de que a obra do Senhor não será em vão. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós queremos Te pedir, fala ao coração do Teu povo que aqui está reunido. Fala Tu mesmo, ó Espírito de Deus, que passeia no nosso meio, que sonda corações, que ministra em vidas. Tu tens liberdade no nosso meio. Haja para a glória do nome de Jesus. Nós Te pedimos isso nessa hora. Edifica o Teu povo, fortaleça-nos na fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Eu gosto muito da epístola de Paulo aos Efésios. Quem acompanha o meu canal, tanto no Facebook quanto no Instagram, sabe que nós estamos fazendo já há quase 2 meses uma série de estudos expositivos sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Uma carta fantástica, uma das cartas mais tremendas que você tem no Novo Testamento, da pena do apóstolo Paulo. Ela é extremamente simétrica, equilibrada. Você tem 3 capítulos de mais profunda teologia e doutrina da salvação. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E depois você tem 3 capítulos finais da mais intensa realidade da transformação de uma vida por meio desta salvação. Você tem 3 capítulos de ortodoxia e você tem 3 capítulos de ortopraxia, a prática do Evangelho de Cristo Jesus, a prática daqueles que foram alcançados pela obra redentora de Jesus, aqueles que foram alcançados pelo amor do Pai desde antes da fundação do mundo. Mas o que é que isso tem a ver com o tema do nosso encontro do Espírito Santo? Simples. Na epístola de Paulo aos Efésios, você tem 3 citações precisas do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo na vida do povo de Deus. Citações essas que não podem passar desapercebidos na caminhada de fé de quem quer que seja. Paulo, numa média de cada 2 capítulos, fala do Espírito Santo de maneira poderosa na vida do povo de Deus. Se você olhar para o capítulo 1, os versículos
12, 13 e 14, você vai ver que Paulo está falando que a obra de Deus na salvação, o amor do Pai desde antes da fundação do mundo, a redenção em Cristo Jesus, no seu sangue vertido na cruz, ela culmina com a obra do Espírito Santo, selando o coração daqueles que são de Deus, para a herança eterna. E é isso que Paulo está falando no capítulo 1, sobre o Espírito Santo. Ele está em nós, somos selados com o Espírito Santo de Deus, para o dia final. Temos a marca de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo do Senhor. Mas Paulo continua falando do Espírito na sua epístola aos Efésios. No capítulo de número 4, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito. Nós já estamos no capítulo 4, na parte que não é mais teológica doutrinária, mas é pragmática, ela é ortopraxia. Nós estamos falando do dia a dia, da vida cristã, e Paulo diz assim: nós que estamos selados com o Espírito Santo de Deus, precisamos estar atentos, perceptíveis, de que o Espírito de Deus não é energia elétrica, não é um botão, um interruptor que você aperta e aparece a luz, que você desaperta e vem as trevas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e por conta disso, como pessoa que é, se alegra, mas também se entristece. E Paulo, no capítulo 4, versos 30 a 32, ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus. Ele não está falando aqui para gente ímpia, incrédula, sem temor do Senhor. Ele está falando para uma igreja plantada numa das maiores cidades da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, que comunicava o Evangelho e que provavelmente plantou outras tantas igrejas descritas no Apocalipse como as 7 igrejas da Ásia Menor. Não entristeçais o Espírito. Mas aí, nós chegamos então na última citação de Paulo, sobre o Espírito Santo na carta aos Efésios. Está no capítulo de número 5, versículos 18 em diante, aonde Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Depois de ter falado: queridos, não entristeçam o Espírito com um comportamento equivocado, distanciado da palavra. Depois de ter falado, nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. O desafio de Paulo para a igreja de Éfeso era uma igreja cheia do Espírito, uma igreja tomada pelo poder do Espírito. Isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos meditando no nosso congresso. Estamos tomados, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus para fazermos a missão. Enchei-vos do Espírito é a grande exortação de Paulo à igreja de Éfeso, quando trata do Espírito Santo àquela comunidade. Enchei-vos é um imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão que você acata ou não. Se você é selado com o Espírito Santo e vive de maneira digna, que não entristeça o Espírito de Deus, você tem diante de si um desafio: encher-se do Espírito de Deus. Nós temos aqui homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Ou nós temos pessoas que muitas vezes, frequentadores de cultos, de igreja, estão cheios de amargura, estão cheios de licenciosidade, estão cheios de dor, estão cheios de trauma, estão cheios de pecado. O que é que tem enchido a nossa vida? Por que é que eu estou falando isso? É importante sabermos que quando o Espírito de Deus enche a vida de uma pessoa, toma a vida de uma igreja, usa poderosamente essa vida e essa comunidade,
algumas coisas ficam bastante visíveis. E de maneira tangível, palpável, concreta, a gente pode perceber e enxergar quando o Espírito toma conta de uma vida, vem sobre uma pessoa, inunda. Quando essa pessoa ela é planificada, ela é cheia do Espírito, uma obra de Deus começa a acontecer. E qual é essa obra? Olha para a sua Bíblia, Juízes capítulo 15, nós estamos aqui num período terrível da era de Israel, da época de Israel. Eles entraram na terra prometida com Josué, Josué faleceu, livro de Josué, capítulo final, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim que Josué morre, o povo começa a se afastar de Deus, a se esquecer das coisas do Senhor. Há um ciclo no livro de Juízes muito interessante, o povo serve a Deus, mas morre o líder, o povo se afasta de Deus, entra no pecado, Deus se afasta do povo, entrega esse povo à dominação dos seus inimigos, o povo padece debaixo da escravidão, ele se lembra do Senhor, clama a Deus, Deus levanta um juiz e liberta Israel. E todo o livro de Juízes tem este ciclo, tem a mesma narrativa, só muda o personagem. Agora, quando nós chegamos nessa passagem, nós vemos um homem que é descrito como um homem extremamente forte, o homem mais forte de toda a Bíblia. Nós não estamos falando de Hércules, porque Hércules é um personagem da mitologia grega. Nós estamos falando de um personagem concreto da história de Israel, que se tornou um líder político, um libertador dos seus dias, chamado Sansão. E a Bíblia diz para a gente uma coisa bastante interessante. Nessa época, quem dominava sobre os judeus eram os filisteus. Os filisteus, aquele Golias que Davi deu uma pedrada, derrubou e cortou a cabeça, aquele gigante era filisteu. Sim, desde aquela época lá de trás dos Juízes, os filisteus estão assediando, dominando, maltratando, criando confusão na vida do povo de Deus. São inimigos persistentes da obra do Senhor. E aí olha para a sua Bíblia. O texto começa para a gente no versículo de número 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que é que vocês vêm contra nós? Eles responderam: subimos para amarrar Sansão, para fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens do povo de Deus, da tribo de Judá, desceram então até a fenda da rocha de Etã e amarraram Sansão. Sob a própria autorização de Sansão, amarraram Sansão com cordas novas e o entregaram nas mãos dos seus inimigos. E aí verso de número 14, texto que nós lemos. Chegando Sansão a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro. E como é que os inimigos saem ao encontro de Sansão? Jubilando, cantando, alegres, felizes. Os inimigos estavam entusiasmados. Por quê? Porque o libertador de Israel estava preso, porque aquele que estava libertando o povo de Deus das amarras do inimigo estava agora entregue nas suas mãos pelo próprio povo dele. Eles estavam felizes, cantando, jubilosos, mas olha o que o texto diz. O texto não para por aí. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira tomou conta de Sansão, se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo. Quem tomou a vida de Sansão? O Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus faz uma obra na vida do seu povo, usando pessoas, coisas tremendas começam a acontecer. Um homem cheio do Espírito de Deus, em primeiro lugar, ele é capacitado a viver dias adversos na força do poder de Deus. Um homem cheio do Espírito de Deus, ele é capacitado por uma força sobrenatural.
para viver dias de adversidade, de tempestade, de oposição, de guerras espirituais, guerras físicas e materiais. Perceba que o texto está dizendo que Sansão estava entregue sozinho na mão dos seus inimigos. Mas ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele, e o Espírito de Deus toma conta de Sansão. E uma força sobrenatural vem sobre a sua vida. Não era uma força do homem, não era uma força do braço musculoso, não era uma força da academia, não era uma força de treinamento, era a força do poder de Deus. Um poder sobrenatural. A divisa do nosso congresso diz exatamente isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. A palavra poder no grego é dinamis, que vem na nossa língua portuguesa a palavra dinamite. E para que serve a dinamite? Para explodir pedras, para demolir propriedades, edifícios, para quebrar coisas que no braço humano quase se tornam impraticáveis. É um poder sobre-humano. Mas nós não estamos falando da dinamite bomba, nós estamos falando do poder de Deus. Um homem cheio do Espírito é um homem dominado por uma força sobrenatural, que é a força do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É importante nós refletirmos sobre isso. Paulo passou lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 18, Paulo começa a narrar uma série de desventuras, de adversidades, e ele chega a dizer: nós quase desesperamos da própria vida, mas seguimos em frente, abatidos, porém não desanimados, entristecidos, porém não fatigados. E ele vai falando como que as circunstâncias ao redor muitas vezes nos oprimem, nos sufocam, nos angustiam, nos prostram, nos fazem chorar, desacreditar, mas como o Espírito de Deus pega este barro e constrói um vaso para a glória do nome do Senhor. A primeira lição que esse texto nos diz a respeito de um homem cheio do Espírito na vida de Saul é que ele é tomado por um poder, por uma força sobrenatural, não é uma força humana. E Jeremias dizia isso: não se glorie o homem na sua força, nem na sua sabedoria, nem no seu conhecimento, nem no seu dinheiro, nem na sua riqueza. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. A primeira coisa que Jeremias coloca nessa lista é: não se glorie o homem na sua força. Você pode ser muito forte, mas há situações na nossa vida que nos derrubam. Você pode ser um homem intocável, uma mulher tremenda, mas de repente situações do nosso dia a dia mexem naquele ponto frágil, vulnerável, e te derrubam, porque a nossa força não é capaz de vencer as situações das nossas vidas. Somente na força do poder do Espírito de Deus. A igreja precisa entender isso. Nós não vencemos pelo que muito falamos. Aliás, Pedro diz assim para as mulheres que são casadas com homens não crentes: não seja o muito falar que vai ganhar os vossos maridos, mas o vosso comportamento honesto, sóbrio, decente. Há um poder que vai além das palavras. Às vezes nós estamos vivendo situações exatamente, a igreja precisa perceber isso, que é a força de Deus que nos dá ânimo para seguir em frente, que nos coloca em pé, que faz com que caminhemos e sigamos sempre adiante em o nome de Jesus. A segunda questão que esse texto nos apresenta é que quando um homem é cheio do Espírito de Deus, usado pelo Espírito de Deus, ele trabalha em prol de uma realidade de liberdade na vida dessa pessoa. A presença do Espírito de Deus produz liberdade.
A presença do Espírito de Deus produz romper cativeiros. Pedro e João foram presos, e o Espírito de Deus abriu a porta das prisões por intermédio de um anjo, eles se viram livres. Paulo e Silas estavam em Filipos, dentro de uma cadeia, estavam presos fisicamente, mas o coração estava liberto, e eles cantavam louvores à meia-noite, tendo sido açoitados durante toda a noite. E os demais companheiros de prisão escutavam, e as cadeias se abriram, e homens e mulheres se converteram, e uma família inteira se entrega a Jesus em Filipos. É preciso entendermos que a obra do Espírito de Deus é uma obra que produz liberdade na vida dos seus. Olha para a sua Bíblia. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Há coisas que estão prendendo a igreja, há situações que estão amarrando pessoas, homens e mulheres, pecados de estimação, amarguras, tristezas, lembranças mal realizadas, mal tratadas na sua internalidade, e aquilo vai amarrando a gente, e aquilo vai prendendo a gente. Aparentemente não são coisas muito fortes, é só você pegar uma linha de prender o botão, de costurar o botão na camisa, uma linha que, se você esticar por si só, ela explode, ela quebra, ela é frágil. Mas junte as suas mãos e peça para alguém pegar aquele carretel de linha e começar a passar aquela linha frágil na sua mão, 1, 2, 10, 100 vezes, tente quebrar. É uma coisa pequena, frágil, mas que quando ela vai se envolvendo, te enredando, te enrolando, ela vai te prendendo e você perde a mobilidade. O texto diz para a gente que os próprios judeus da tribo de Judá foi que prenderam Sansão. Foram eles que amarraram Sansão, foram eles que entregaram Sansão. Uma aparente traição, um abandono. Nós não queremos você no nosso meio, você é problema para a gente, você está trazendo dificuldade com quem nos domina, com os filisteus. Eles amarram Sansão e entregam para os filisteus, mas o Espírito de Deus despedaça toda amarra que prende a sua igreja. Quantas vezes o Império Romano tentou calar a igreja? Quantos foram os imperadores que decretaram perseguição aos cristãos? Quantos foram os cristãos que, presos, foram pendurados em postes na cidade de Roma e besuntados com óleo e depois ateado fogo para iluminarem as ruas da cidade com corpos de cristãos que ainda vivos sucumbiam amarrados nestes postes? Não foram poucas vezes que o diabo levantou, até mesmo dentro da própria comunidade, amarras que pudessem prender a igreja de crescer, de avançar, de saquear o inferno. Aliás, Jesus disse isso: as portas do inferno não poderão resistir. Não é a porta da igreja que vai ficar fechada para a entrada do inferno, é a porta do inferno que não conseguirá ficar fechada para a ação do povo cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que aonde há o Espírito do Senhor, diz Paulo, aí há liberdade. Liberdade não é sinônimo de baderna. Liberdade não é sinônimo de achincalhamento, não é sinônimo de libertinagem. Aliás, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre isso: não useis da liberdade do Espírito para dar ocasião à carne. A liberdade do Espírito é uma liberdade santa, é uma liberdade edificante, é uma liberdade libertadora das amarras do pecado, das algemas de Satanás, que muitas vezes tem emperrado a obra do Senhor em determinados lugares. Mas há uma terceira lição que esse texto nos apresenta a partir da vida de Sansão.
Um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não precisa de grandes instrumentos, mas ele percebe que nas coisas loucas do mundo está o poder que faz a obra acontecer. Olha para a sua Bíblia, versículo de número 15, ele percebe a instrumentalidade nas mãos de Deus das coisas simples. Verso 15 diz: achou então Sansão uma queixada de jumento ainda fresca, a mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Não, queridos, Sansão não tinha uma AR-15 automática para matar 1000 homens, para ferir 1000 homens, para dissipar um exército de 1000 filisteus. Não, ele não tinha um tanque de guerra. Não, ele não tinha um escudo de raio laser. Não, ele não tinha. Ele se viu liberto das amarras que estavam sobre os seus braços, e ele olha para o chão, um jumento morto. E ali, uma queixada de jumento, a ossada da mandíbula do jumento, ainda fresca, ou seja, carcomida pelos bichos ou pelos animais. Ele pega aquela ossada e com aquele instrumento inadequado, impróprio, sem poder algum, ele vence 1000 soldados filisteus. Porque o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é nas coisas que nós temos nas mãos que vão nos dar a vitória. Não, mas é a dependência do Senhor. As coisas loucas do mundo existem e são usadas por Deus para mostrar aos sábios que eles não são nada. Deus usa as coisas loucas do mundo. Eu gosto muito de uma passagem do Antigo Testamento, do segundo livro dos Reis, capítulo 5 e capítulo 6, que fala de 4 leprosos na região de Samaria. Samaria tinha sido dominada pelos inimigos, e o cerco se estendia há quase mais de um mês. Não havia comida dentro da cidade. As pessoas estavam em desespero, e a Bíblia registra isso para a gente. 2 mulheres tiveram nenês no mesmo dia, mas a fome era tão grande que elas não sobreviveriam e nem os nenês, então elas resolvem cozinhar um nenê primeiro, e comem aquela criança. Tal era a fome. No outro dia, era a vez da outra mulher, ou passado alguns dias, era a vez da outra mulher cozinhar o seu filho para que comessem e sobrevivessem diante do cerco dos inimigos. E a outra mulher diz: não, meu filho, ninguém vai fazer isso. E as mulheres começam a brigar e vão até o rei. E o rei diz assim: se Deus não é capaz de julgar a minha causa diante dos meus inimigos, quem sou eu para tratar do problema de vocês? Vocês que se danem, é problema de vocês. Quer comer, coma, não quer comer, não coma, é o problema de vocês. O esterco de uma pomba era valor de caviar. As pessoas comiam fezes de jumento e pagavam caríssimo porque não tinham o que comer. Este era o ambiente, até que o profeta chega e diz: amanhã vai haver muita comida, mas vai haver tanta e tanta e tanta comida, que vai haver cevada, vai haver trigo, vai haver alegria, vai haver vinho. E o chefe do rei, do exército do rei, diz assim: nem que Deus abrisse uma janela no céu e despejasse isso tudo, isso é possível acontecer. E o profeta diz para aquele homem: isso não só vai acontecer, você vai ver, mas você não vai participar. No dia seguinte, no entardecer, 4 leprosos que ficavam na beira da cidade, em volta dos muros, eles não podiam entrar na cidade, morrendo de fome. Eles conversando entre si, diz o texto bíblico: vamos então ao acampamento dos sírios.
Quem sabe lá eles nos dão algo para comer. Se nos matarem, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, eles vão nos matar. Então vamos lá nos sírios. Quem sabe eles nos deixam tomar uma sopa, comer um pedaço de pão antes de nos matar. Pelo menos a gente morre de bucho cheio. E despretensiosamente, aqueles 4 leprosos, eles saem andando, se arrastando, até o acampamento dos sírios. E o que a Bíblia diz? Que Deus multiplica o barulho dos pés daqueles 4 leprosos, de maneira tão ensurdecedora, que o acampamento treme, e o exército inimigo foge, porque imaginou que os exércitos da terra tinham se reunido para atacá-los. E quando eles chegam no acampamento dos inimigos, não tinha nada. Tinha lá um cabrito girando no espeto, tinha um tonel de vinho, tinha roupas festivais, tinha cevada, tinha trigo, tinha pão em abundância. E eles voltam para contar na cidade. E aquele homem que havia dito nem que Deus abrisse uma janela nos céus, ele estava na frente do portão, e a multidão passa e atropela. E aquele homem é morto naquela circunstância. Quem Deus usou? Gente poderosa, exércitos portentosos? Não, 4 leprosos. Quando nós temos a percepção da ação do Espírito de Deus, nós não ficamos dependendo de grandes coisas, materiais, midiáticas, sociais, grandes recursos. Aliás, falei isso pela manhã, nós nos impactamos, nós nos deixamos influenciar por coisas que não agradam a Deus e que agradam e encantam o nosso coração. Jesus estava no templo com os discípulos, sentado na primeira cadeira, vendo as pessoas trazerem as suas ofertas no gasofilaço. Veio uma viúva pobre com 2 moedas de bronze, as mais insignificantes dos dias do Império Romano. Esta mulher joga as 2 moedinhas no gasofilaço, não faz barulho, ninguém percebe. Os discípulos conversando das ofertas que os outros tinham dado. Jesus diz: epa, essa mulher deu mais do que todos. E eles olham para Jesus: como é que é isso? Ele diz: todos deram do que sobrava, essa mulher deu tudo o que tem, todo o seu sustento. Nós nos encantamos com coisas que não encantam a Deus. Nós queremos coisas grandiosas para nos sentirmos de fato poderosos, quando o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi o instrumento que Moisés abriu o mar vermelho? Foi um reator atômico, que quando ele mirou para o mar, e ele acionou aquele acelerador de partículas chamado CERN da antiguidade, e aquilo girou, e os átomos abriram o mar. Não, a Bíblia diz que ele tinha um pedaço de pau seco na mão, e ele levantou o pau seco, e Deus abriu o mar vermelho. Como é que Sansão venceu os seus inimigos? Com uma queixada seca, ou uma queixada fresca de jumento às suas mãos. Para de reclamar do que você tem nas suas mãos, e comece a usar o que Deus pôs na sua mão, para a glória do seu nome. Pode ser um pedaço de pau seco como o de Moisés, pode ser um pedaço de queixada de jumento fresca como o de Sansão. O poder está em Deus e não no objeto, e nem em nós. Uma quarta realidade, quando a gente estuda esse texto: um homem cheio do Espírito, que é usado pelo Espírito de Deus, ele precisa estar consciente das suas fraquezas. Verso de número 18, olha para a sua Bíblia. Verso 16, ele faz até uma canção de louvor. Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, quase 1 milhão. Tendo ele acabado de falar, lançou a queixada de jumento. Chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: eu vou morrer. Eu acho tão tremendo essa passagem estar aqui, nesse texto, depois de uma grande vitória. Deus deu a Sansão uma grande vitória, sozinho, com uma queixada de jumento. Deus lhe dá um poder por intermédio do Espírito para derrotar um exército de 1000 soldados inimigos filisteus.
Mas imediatamente após ele sucumbe, ele cai em terra e ele diz: eu vou morrer de sede. Por que é que esse texto está aqui? É para mostrar para você e para mim que a vitória que a gente tem vem do Senhor e não da gente, e que é preciso considerar que Deus usa gente limitada, que Deus usa gente que tem fraquezas. Nós não podemos desconsiderar na nossa vida que nós temos fraquezas. Nenhum de nós é Superman da vida. Nós não estamos aqui num congresso de super-homens. Nós estamos aqui num congresso de homens e mulheres que também têm as suas vulnerabilidades. Gente que sabe do que eu estou falando. Coisas que estão agasalhadas e escondidas no mais profundo da alma, e que nos derrubam, e que nos fazem cair, e que nos fazem chorar, e que nos fazem padecer, e nos fazem quase morrer. Somos falhos, queridos. E o apóstolo Paulo ilustra bem isso ao escrever aos Coríntios, e ele diz exatamente isso. Ele diz: orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse um espinho da minha carne, enviado de Satanás, diz Paulo, que me esbofeteava na cara. 3 vezes eu orei ao Senhor para que tirasse aquele espinho da minha carne. E Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você sabe da fraqueza que você tem, que você agasalha na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia, e que muitas vezes essa fraqueza, depois de grandes vitórias, tem feito você se prostrar, cair, tropeçar. Mas é importante a gente entender que homens cheios do Espírito Santo de Deus consideram na sua jornada a sua fraqueza e a sua limitação. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha. E eu sei que muitas vezes essas fraquezas tentam nos derrubar e nos fazer perceber que a vitória não valeu a pena, que agora nós vamos morrer. O que adiantou a gente ter lutado tanto, batalhado tanto, caminhado tanto? É preciso entender que nós somos homens e mulheres. Não há aqui neste lugar nenhuma pessoa perfeita. Nenhuma pessoa perfeita. Não há aqui neste lugar nenhuma pessoa desprovida de erros e de pecados. Mas que muitas vezes, não querendo olhar para os seus próprios erros, começa a olhar para os dos outros e a apontar dedos e acusá-los e condená-los, porque é mais fácil julgar o outro do que lutar contra as suas fraquezas. Homens cheios do Espírito Santo de Deus não estão entorpecidos da realidade da natureza humana que os consome. Ah, maldito homem que sou, dizia Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu abomino, que eu detesto, esse eu pratico. Ah, queridos, a última lição que essa passagem nos coloca é que homens cheios do Espírito de Deus, usados pelo Espírito de Deus, são pessoas que vão ver na sua vida milagres da provisão do Senhor. Como é que termina o texto? Olha para a sua Bíblia. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes homens incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, e tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Muitas igrejas precisam beber da fonte de Deus, para recobrar o seu alento, a sua força e a sua vida. Muitos casais precisam beber da fonte de Deus para recobrar a sua energia na caminhada. O texto fala para a gente exatamente disso,
que quando nós consideramos quem de fato nós somos, as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, nós passamos a depender de Deus, da sua provisão, do seu cuidado, do seu milagre, da sua atuação na nossa vida, nas coisas mais essenciais e básicas como a água. Sansão não queria um banquete, Sansão não queria vinho, Sansão não queria uma festa, Sansão queria matar a sua sede. As coisas mais essenciais da vida muitas vezes nos passam desapercebido, mas Deus, na sua provisão, tem sustentado aqueles que estão cheios do teu espírito. Eu queria finalizar a nossa reflexão. Sansão não foi só fraco com respeito à sede. Nós bem sabemos que Sansão tinha outras fraquezas, e uma delas era, por exemplo, Dalila e outras mulheres. E eu queria nessa noite finalizar o nosso encontro fazendo um desafio para você. Nós estamos aqui, homens e mulheres, que fomos selados pelo Espírito de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Homens e mulheres que estão lutando muitas vezes para não entristecer o Espírito de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Homens e mulheres que querem ser cheios do Espírito de Deus, como disse o apóstolo Paulo. E quando nós somos cheios do Espírito de Deus, primeiro, nós somos capacitados numa força sobrenatural para não desistirmos no meio da caminhada. Segundo, nós somos libertos das amarras de Satanás que nos escravizam e nos prostram diante dos nossos inimigos. Terceiro, nós temos nas mãos a instrumentalidade de coisas que muitas vezes passam desapercebido. O primeiro milagre de Jesus foi com talhas que estavam semi-vazias, de águas que os judeus usavam para lavar as mãos. Quando nós somos cheios do Espírito de Deus, nós entendemos o processo das nossas fraquezas e somos sustentados pela provisão da graça do nosso Deus. Eu quero te desafiar nessa noite de coração a olhar para a sua luta. Nós vimos a luta de um homem chamado Sansão, mas aqui nós temos outros Sansões, mulheres e homens que podem ser como Sansão, gente boa do povo de Deus, mas que às vezes está trazendo na vida amarras, até mesmo relacionadas aos seus relacionamentos na igreja, no meio do povo de Deus. Quem entregou Sansão aos inimigos não foram os ímpios, quem entregou Sansão aos inimigos foi gente do povo de Deus. Quem traiu Jesus foi gente do povo de Deus. Às vezes o nosso coração, ele é tomado de tanta tristeza, e nós vamos ficando amarrados, desanimados com o louvor, porque olhamos para a realidade do povo de Deus, e vemos que muitas dessas coisas acontecem conosco, como aconteceram com Sansão. É tempo do Espírito quebrar essas amarras. José foi entregue pelos seus irmãos. Aliás, José, que era para ser morto, foi Rúben que intercedeu para que ele não fosse morto. Ele foi vendido para os midianitas, ele foi parar numa cadeia, ele ficou no Egito muito tempo, 16 anos, até que Deus o coloca no braço direito do imperador, do homem mais poderoso do mundo daqueles dias. E aí vem os irmãos buscar comida, porque a fome estava sobre toda a terra. O que é lindo é que o faraó, quando conversa com o pai de José, muitos anos depois, diz: neste homem há o Espírito de Deus. Ele tem sabedoria no tempo das vacas magras e vacas gordas. Mas o que é tremendo é que a presença do Espírito de Deus rompeu as amarras emocionais de José. Quando o pai morreu e os irmãos sabiam que ele iria poder vingar, eles vão dizer: o pai pediu para você nos perdoar. E José disse assim: não precisa pedir. O mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus o tornou em bem, para que vocês pudessem ser mantidos com vida. Porque se ele tivesse amargura, se ele tivesse ódio, se ele tivesse desejo de vingança, os irmãos dele teriam sido mortos naquele momento. Quais são as amarras que estão te prendendo?
falta de fidelidade, um casamento destruído. Quais são as amarras? O texto fala para a gente de instrumentos. Às vezes a gente quer grandes coisas. O que é que você tem na mão? 3 pãezinhos, 2 peixinhos, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O que é isso? Para uma obra tão grandiosa da parte de Deus é suficiente, quando nas mãos do Senhor alimenta uma multidão e ainda sobeja. Eu queria te desafiar nessa noite a ser uma mulher e um homem cheio do Espírito de Deus. Mas para ser, você precisa se convencer de que você tem que lutar com as suas fraquezas. Não basta desconsiderar a sua sede, porque você vai morrer de sede. Você precisa depender da provisão do Senhor. E é nessa hora eu queria orar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você quer uma oração pela sua luta pessoal, pela sua batalha ministerial, batalha de fé, familiar, emocional. Você quer ser liberto de amarras que estão te prendendo há muito tempo. Há muito tempo, mentiras que são contadas no passado e que te destroem até hoje. Eu queria orar para que Deus, no seu poder do Espírito, desfizesse as amarraduras, para que você fosse um instrumento poderoso nas suas mãos. Mas que você considerasse as suas fraquezas, que você colocasse diante do altar de Deus as suas fraquezas, o que tem me matado de sede, o que tem me tirado o vigor, é isso, é aquilo outro. Abra o seu coração, confesse ao Senhor, fale com Deus, no silêncio da sua alma, porque é a provisão de Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Feche os seus olhos, eu vou orar por você nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós não estamos aqui no encontro simplesmente de brincadeira. Não é um teatro, não é, Senhor, uma novela, um filme. Não somos atores, não temos um enredo para seguir. Estamos aqui prostrados diante do Senhor, porque sabemos a realidade das lutas que temos na nossa jornada de vida. Sabemos de traições, sabemos, ó Deus, de confusões, sabemos, ó Deus, de gente da própria família, de gente da própria fé, que nos entrega nas mãos dos inimigos, que nos amarra, que nos cerceia. Deus, em nome de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós percebemos que somente no poder do Espírito Santo essas amarras podem ruir, os braços podem ser libertados, somente se o Senhor agir. Por isso nós te pedimos, liberta o teu povo. Há fraquezas que estão, ó Deus, derrubando gente vitoriosa, gente que corria bem, gente que, como Davi, foi capaz de vencer um gigante, mas não foi capaz de vencer a sedução de uma vizinha da sua casa. Dá vitória para o teu povo no poder do teu Espírito, mas não uma vitória para que o seu povo se gabe, mas para que o seu povo te glorifique. Louve ao Senhor, engrandeça o teu nome, envergonhe os inimigos, envergonhe o diabo, para a glória do nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração nessa noite. Dispensa a tua graça, a tua bênção, faz uma obra que é tua, somente tua, de sermos revestidos do poder do Espírito Santo sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém.